meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina Pascoli, estou aqui para mais uma resenha de livro, lembrando que é sempre sem spoiler. Gente, hoje eu vou falar deste livro aqui, tcharam, Cleópatra, né? Olha só que legal, o autor Alberto Engelman, acho que é assim que fala o nome dele, editora HarperCollins, tá? Livro aí publicado em 2019, tá? Ele tem 448 páginas, então é um livro extenso, tá certo? É um livro extenso. E vou falar para vocês o que eu achei desse livro, como que ele é e tudo mais. Bom, vou deixar ele aqui do ladinho. A capa é bem bonita, né? Olha só, capa muito bonita. Estava eu andando pela livraria, me deparei. Falei, olha só, Cleópatra, essa capa bonitaça, vou levar e vou me decepcionar. E foi o que aconteceu. Me decepcionei com o livro, não gostei. Então é isso, gente, por hoje é só brincadeira. Então vamos lá. Gente, esse livro, quando eu fui ver o autor, né, ali na orelha, tipo, é um historiador, assim, super renomado, formação sensacional. Falei, interessante, vamos levar, né? Então eu esperava, assim, uma biografia mesmo da Cleópatra, contando, assim, tudo, tipo, vindo, assim, né, toda a dinastia dela e como é que foi a vida dela, onde ela nasceu, como que ela viveu, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer e tudo mais. E não é bem isso, tá? Então aí veio a minha primeira decepção. Só que essa minha primeira decepção, tudo bem, eu acho que foi ignorância da minha parte, né? Por quê? Você tem que pensar que Cleópatra viveu há mais de 2000 anos atrás, né? Aproximadamente ali em 300 a.C. Então, obviamente que o registro histórico dela foi totalmente danificado e pouco se sabe a respeito da vida de Cleópatra. Mas assim, pouco se sabe, pouco mesmo, tá? Menos do que eu imaginava que era. E aí, o que né, tem aí sobre ela e que deu para fazer esse livro de 448 páginas? Enfim, esse livro, na verdade, ele tem foco na expansão do Império Romano, na conquista ali do Egito, e principalmente na relação de Cleópatra com Júlio César e Marco Antônio, que foram aí os dois grandes nomes da vida da rainha do Egito, tá? Então, esse livro ele vai falar muito mais sobre as guerras que aconteciam ali por conta de Roma, do domínio de Roma e da conquista, como eu falei, do Egito, do que com aquela vida particular mesmo da rainha, tá? Então, uma coisa que eu não gostei é que dá a entender, assim, nesse livro, que a Cleópatra ela sempre tem uma postura muito pacífica, muito passiva, na verdade, em relação às coisas que estão acontecendo, tá? Mas ela foi pivô de muita coisa, enfim. E aí, todas as guerras que aconteceram aí tiveram relação realmente com Cleópatra, tá? O livro vai falar também sobre os filhos que ela teve, a relação dela com o povo, né? Descreve muito como que era Alexandria, onde ela vivia, né? Então, isso daí é bem interessante, certo? E aí, por que eu tô falando, né, que eu não gostei do livro, né? Já que ele traz tudo isso. Eu não gostei porque eu achei que o livro, ele tem muito devaneio do autor, tá? Como eu falei para vocês, o registro mesmo histórico de Cleópatra, ele é praticamente inexistente, né? A própria aparência da rainha não é totalmente desconhecida. O que se tem, assim, as pinturas, esses esboços que aparecem aí são baseados, assim, muitas vezes em moedas, né? Que eles encontraram que teria, né, o rosto, o busto da rainha ali esculpido. E algumas estátuas que foram encontradas, mas não se tem certeza se aquelas estátuas elas estavam realmente retratando a Cleópatra, tá? Então, a aparência dela é muito baseada no achismo, né? No achismo não, tá, gente? Lógico que não, né? Sabe-se da descendência dela, né? Ali, ela tem uma descendência da Macedônia e tudo mais, então tem ali uma ideia de como ela seria, as moedas que foram deixadas e algumas estátuas, mas não é certeza absoluta, então não se tem assim, tipo, um retrato, olha, ela era exatamente assim, né? Então não se sabe muito bem como que era a aparência dela. Mas os devaneios do autor são em relação quando ele vai narrando
as coisas que estão acontecendo, cara, ele viaja demais, ele viaja demais. Por exemplo, ela estava saindo de Roma, indo para Alexandria ali de barco e tal. Aí durante a viagem o autor vai falar, porque daí as águas cintilavam e refletiam nos olhos de Cleópatra, que estava pensativa e se sentindo... Cara, como né? Não, sabe, se é um livro aí, uma biografia historiográfica, né? Você não tem como você saber o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, o que estava realmente acontecendo ali, sabe? Então, muito do livro é devaneio, é assim, ela fez realmente aquela viagem, ela estava naquela embarcação, a embarcação era do jeito que estava sendo descrito, mas tem muita coisa que acabou me irritando demais nesse livro, sabe? Porque, como ela se sentia, como que ela estava vestida, como que era o corpo dela. Tem horas assim que assim, o cara realmente perde a mão, entendeu? Então não gostei disso, tá? Não gostei. Ele poderia, de repente, escrever uma obra de ficção ali, baseada na vida dela e tudo mais, ok. Mas não é a ideia desse trabalho biográfico feito por um historiador, tá? Então realmente tem muito devaneio. E depois eu estava vendo no Scoob, né, que é o aplicativo de leituras que eu utilizo, outras pessoas leram e tiveram a mesma impressão que eu, tá? Não gostaram dessa parte, desse devaneio todo. O livro tem partes assim que são realmente muito maçantes, tá? Não é uma leitura bacana, não é uma leitura legal, não é uma leitura que flui. Tem coisas interessantes? Tem algumas coisas, alguns fatos aí que são interessantes, que eu até anotei aqui para falar para vocês, né? Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, eu achei bem curioso, é que ali em Roma, né, no período que ela estava em Roma, fala ali, né, dos imperadores e tudo mais, e os homens, eles costumavam deixar, os homens poderosos, né, deixavam suas heranças não para os seus filhos, mas para os filhos das suas irmãs. Porque os filhos dele, ele não poderia saber se realmente era filho dele, poderia ser de outro cara, por exemplo, né? Então eles nunca deixavam a herança para os seus filhos, e sim para os filhos da irmã, porque a irmã teria o mesmo sangue que ele, logo os filhos da irmã teriam o mesmo sangue, né, que aquele poderoso ali e tudo mais. Então isso aí eu achei uma coisa interessante, né, que é a garantia de ter o mesmo sangue. Tem algumas passagens legais assim também do livro, né? Por exemplo, estava falando sobre como se fossem assim, métodos anticoncepcionais aí do período, né? Porque a Cleópatra, ela assim, pelo né, que o autor conta, ela lia muito, ela tinha um conhecimento de botânica muito grande, de medicamentos, venenos e tudo mais, tá? Então ela era cultíssima, né? Super culta. E aí ela teve filhos, assim, mas os filhos que ela teve foram bem pontuais, assim, meio que tipo, na hora certa, com o cara certo. E então dá a entender que ela tinha, né, noção de métodos anticoncepcionais. E aí fala, né, que naquela época há registros, né, de que eram utilizadas assim uma espécie de uma camisinha feita com tripa de animal, tripa de carneiro, geralmente. Isso aí eu tinha conhecimento. Mas uma outra coisa também que fala é de um tampão que as mulheres usariam, tá? Colocariam lá dentro, né, um tampão embebido com mel e tâmaras, e isso impediria a fecundação, tá? Também é possível que a Cleópatra tenha tido conhecimento aí de substâncias extraídas de plantas que eram capazes de causar infertilidade temporária, tanto em homens quanto mulheres, tá? Então, ou também substâncias espermicidas. Então, realmente, o livro traz alguns aspectos interessantes. Essa parte histórica aí do Império Romano, da conquista do Egito e tudo mais, é muito interessante. Infelizmente, o registro sobre Cleópatra é muito pouco. E depois também, quando um domínio perde, quando um determinado imperador perde o domínio de uma determinada área, como aconteceu ali em Alexandria, né, que o Marco Antônio perde ali o domínio de Alexandria, quando há, né, essa mudança aí de liderança, tudo que era do imperador ou do rei anterior é destruído.
tá? Então isso acontece, a Alexandria é destruída, né? Então realmente não tem, é muito pouco registro que se tem desse período, tá? Enfim, o livro não, nesse aspecto de historiografia não é ruim, porém os devaneios do autor, assim, são chatos, você, sabe, torna tudo muito maçante, você se irrita, porque você fala, não tem como o cara tá descrevendo isso, você não sabe se isso aí realmente aconteceu, então não pegou bem, assim, para uma obra que não é uma obra de ficção, tá? Enfim, se você é historiador e acha que vai, com essa minha descrição, vai valer a pena a leitura, manda bala. Mas se você é apenas um curioso e quer saber um pouquinho mais sobre Cleópatra, não indico esse livro para vocês, tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa resenha aqui, vou mostrar mais uma vez a capa, porque a capa é lindona. Deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Abraço para vocês e até mais!